Para estar debaixo da justiça divina, é preciso arrependimento, transformação e um tempo de vida dedicado a Deus. Mas um homem condenado à morte por seus crimes foi merecedor de perdão e um lugar no paraíso, conforme a promessa de Jesus na cruz, segundo o livro de Lucas, capítulo 23. A Bíblia não fala quais foram os crimes desse homem, mas ao final de sua existência, no último momento, esse criminoso encontrou a promessa da vida eterna. Se a fé do ladrão manifestada em um momento de extrema angústia foi suficiente para garantir a sua salvação, eu pergunto, qual é o papel das obras no arrependimento contínuo e da santificação da vida cristã? A história desse homem nos desafia a repensar a relação entre fé e obras. Se a fé é tudo o que importa, por que a necessidade então de uma vida dedicada a princípios de Jesus, como amar a servir ao próximo, por exemplo? O versículo ainda revela outra coisa muito intrigante para mim. O ladrão pede para ser lembrado quando Jesus entrasse em seu reino. Mas repare na resposta de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus respondeu paraíso se o pedido do homem condenado era entrar no reino? O reino de Deus e o paraíso são realidades distintas? Com toda certeza eu fui atrás dessas respostas e você nunca mais vai olhar para esse versículo da mesma forma. Em Lucas, capítulo 23, no versículo 42 e 43, vai dizer assim: E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse diálogo na cruz entre o ladrão e Jesus é um dos momentos mais poderosos do Evangelho de Lucas, porque revela a essência da graça divina. A promessa feita por Jesus, hoje estarás comigo no paraíso, desafia qualquer entendimento que seja simples sobre salvação e justiça, porque me forçou a reconsiderar a profundidade do amor e do perdão de Deus. Este ladrão, até aquele momento, era um homem de vida marcada por seus crimes, por seus pecados, e como ele mesmo assume no versículo 41, dizendo: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum, ou seja, ele estava falando para um outro homem que estava do outro lado, pedindo para que Jesus, sendo ele filho de Deus, para que ele mesmo se salvasse. Então, esse homem reconheceu que, através da sua vida criminosa, ele merecia tudo aquilo que ele estava recebendo, mas Jesus não, porque não tinha feito nenhum mal. Então, esse versículo, ele representa a dúvida que muita gente tem. Pode alguém ser realmente salvo na última hora, sem as suas ações pesar contra ela? A resposta é sim. É o que a Bíblia chama de conceito de justificação pela fé. Se nós formos olharmos o que Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, o texto diz exatamente assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O ladrão não fez nada além de reconhecer Jesus como Senhor e clamar por misericórdia. E sua fé foi o suficiente para ele conseguir isso. Veja esse texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ficou claro? O ladrão reconhece Jesus como Senhor quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Óbvio que Jesus não poderia ressuscitar a si mesmo. Somente Deus podia fazer isso. E o homem da cruz acreditou que Jesus seria ressuscitado dentre os mortos por Deus, quando ele completa a frase dizendo: quando entrares no teu reino. Só que presta atenção aqui, só entra em algum lugar quem ainda vive. Agora ficou claro a atitude desse homem condenado? Ele alcança justiça e salvação horas antes da sua morte. Mas é intrigante pensar que esse homem assumiu que merecia o castigo pelos seus crimes e mesmo assim acreditou na sua salvação. E é mais intrigante ainda pensar como ele sabia da condição que o levou à salvação, sendo que o livro de Romanos, quando aconteceu o ato da cruz, nem havia sido escrito ainda.
A sua atitude, quando olhando com um olho mais clínico, me pareceu de alguém que conhecia as Escrituras, de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Então, examinando o livro sagrado, eu encontrei o Salmo 32, que também condiz com o que aconteceu ali na cruz, com o que ele fez ao estar diante de Jesus. Olha o texto. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Está lá em Salmos 32, versículo 5. Este Salmo 32 foi escrito por Davi, que é um salmo de arrependimento pessoal, mas com uma instrução escrito com a intenção de fazer o leitor se arrepender e aprender a felicidade de ser perdoado. Então tive uma forte convicção de que esse ladrão era mais temente a Deus do que muitos religiosos da época, daqueles que gritavam para crucificar Jesus e soltar Barrabás. A resposta de Jesus também é surpreendente se você prestar atenção, pois ele não fala de um futuro distante, de uma ressurreição final ou de um julgamento que ainda está por acontecer. Ele diz hoje estará comigo no paraíso. Isso implica que o paraíso não é apenas um lugar físico que será acessado no futuro, mas uma realidade imediata que transcende o tempo. Agora vem o segredo dessa história. Jesus garante que o ladrão esteja com ele no paraíso e não em seu reino, como pediu o ladrão. Isso porque paraíso é lugar de descanso, para onde vão os salvos, e reino é lugar de governo, de quem irá governar. A palavra paraíso no original é paradeisos. No contexto espiritual, são regiões superiores dos céus, onde justamente as pessoas salvas estão. São pessoas que não tiveram obras, não se dedicaram a trabalhar no reino de Deus, mas que pela fé, confissão e misericórdia alcançaram a salvação, assim como o ladrão da cruz. Agora, já a palavra reino, nesse contexto, é basileia, que significa o direito e autoridade para governar sobre um reino. Portanto, mesmo que o ladrão, tendo alcançado a sua salvação, ele jamais poderia entrar no reino de Deus, porque reino é um lugar de autoridade, de governo, e essa autoridade do reino de Deus só é dada à dignidade cristã. Bem, o que eu quero dizer é que na prática o reino precisa de um rei, e um rei precisa governar sobre um lugar e sobre um povo esse denominados como cristãos. Então, para mim, pensando e trazendo essa reflexão, um criminoso seria uma das últimas pessoas que eu imaginaria que pudesse ser salvo. Mas essa mensagem bíblica desconstrói qualquer ideia de merecimento humano para a salvação. Essa é uma situação real onde a pessoa percebe que não tem mais saída e pode escolher entre continuar sozinha ou clamar pela misericórdia e dependência de Deus. A teologia tradicional, ela interpreta esse versículo como uma demonstração de graça irresistível de Deus, que pode salvar mesmo nos momentos mais improváveis. Mas aqui ainda tem um fator muito importante, porque essa interpretação não isenta o indivíduo de responsabilidades de buscar a Deus e de se arrepender dos seus pecados. Esse versículo me fez refletir sobre a profundidade do perdão e a certeza da salvação. Mesmo no final de sua vida, a certeza que esse condenado tinha que Jesus podia salvá-lo foi tão genuína, foi tão suficiente que ele garantiu a sua salvação. O ladrão ainda teve a ousadia de pedir a Jesus que se lembrasse dele, mas Jesus não apenas se lembrou, mas o convidou para estar com ele. O contexto da história do ladrão é uma clara promessa que todos podem ter e estar com Cristo hoje mesmo. Não importa onde estiveram ou o que fizeram até então, se você agir com arrependimento e confissão. A confiança daquele homem na cruz, mesmo sem obras para respaldá-lo, foi suficiente para entrar na eternidade com Cristo. A salvação não é um prêmio a ser ganho, mas um dom gratuito de Deus, independente de obras. Mas vamos lá, o ladrão da cruz, mesmo com uma vida de crimes, foi salvo no mesmo dia, mesmo sem ter obras, porque a salvação independe disso e recebeu seu lugar no paraíso, certo? Se a salvação é o que garante a entrada imediata no paraíso, o que garante a entrada no reino de Deus? O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, afirma que a fé sem obras é morta. O ladrão não tinha obras, mas teve fé e entrou no paraíso.
Então, como pode a fé ser morta? Isso quer dizer que, além da fé, eu preciso de obras para governar no reino de Deus? Mas afinal, o que significa estar no reino de Deus? Bem, se para você essas perguntas ainda não foram respondidas, clica nesse vídeo que está na sua tela e veja se faz sentido o que eu encontrei lá. Essa foi a minha busca e o meu entendimento. Deus abençoe e até o próximo vídeo.